Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo. Seja muito bem-vindo. Essa é uma live sobre codependência como base do vício, origem da adicção do vício. Então, meu nome é Noemi, eu sou assistente social, eu sou professora, eu sou escritora e eu sou membro de AA e de Alanon há muitos anos. Eu sou filha de pai alcoólico, né? Minha família era uma família disfuncional, eu sou codependente, sou adicta, né? E tenho um trabalho de muitos anos de recuperação, né? De reconstrução de uma personalidade totalmente fragmentada, totalmente ineficaz, né? E estou aqui para passar o conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, inclusive oferecendo, para quem se interessar, né, uma mentoria de aceleração da recuperação. Porque, né, da mesma forma que eu levei anos processando a minha recuperação, né, executando a minha recuperação, e aprendi uma série de coisas, eu imagino que outras pessoas também possam querer acelerar a sua recuperação para parar de sofrer, né? A recuperação significa basicamente isso: parar o sofrimento, parar os comportamentos destrutivos, né? Os comportamentos autodestrutivos e destrutivos aos outros que estão próximos de nós, e a profunda infelicidade que vem de tudo isso, né? O que se chama de dor na alma. Só que às vezes essa dor é tão forte que ela se torna física também, de várias maneiras. Então, gente, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. O que é codependência, né? A gente pensa sempre em codependência como aquele processo em que uma pessoa, homem ou mulher, se envolve com alguém abusivo, que usa substância química ou alcoólatra, e essa pessoa fica ao lado né, do dependente químico e sofre junto com ele as suas dificuldades, e não tem liberdade para sair dessa situação, está envolvida nisso, e basicamente uma pessoa dependente, sofredora, né, vítima. É isso que a gente está acostumado a ouvir ao longo do tempo. Infelizmente, hoje em dia, isso ainda continua, apesar de todo o conhecimento, né, de toda a divulgação dos grupos de ajuda de AA, de Alanon, de NA, de Naranon, essa ideia ainda persiste. E essa ideia ela é só uma parte da realidade, uma parte pequena da realidade. Por quê? Todo codependente ele é uma pessoa que teve essa estrutura formada na infância. A codependência é uma estrutura que se forma na infância, não com a convivência com o dependente. A convivência com o dependente, na idade adulta, é consequência dessa estrutura que se forma na infância. O que acontece quando a pessoa nasce numa família, como eu, nasci numa família disfuncional, com violência doméstica, né, passei por uma série de dificuldades durante a gravidez, inclusive, da minha mãe, né? Minha mãe sofreu violência do meu pai, e isso causou um estresse naquela criança que estava ali, né? E depois, quando eu nasci, a família disfuncional continuou, as manifestações de violência doméstica continuaram, e eu era uma criança em situação de guerra. Tá? Isso é uma das características da codependência. A pessoa que tem essa situação de codependência, essa estrutura codependente, é uma criança que viveu numa família disfuncional e que teve obrigatoriamente traumas de infância e foi obrigada a se defender, né, de uma situação de guerra muito maior do que ela. A codependência implica num estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é uma coisa que foi estudada por autores importantes americanos e que fizeram essa observação e puderam mensurar isso adequadamente
nos veteranos de guerra, né? Os soldados que foram para a guerra e, quando voltaram, voltaram traumatizados, incapazes de convivência normal com as outras pessoas. A criança que sofre estresse pós-traumático na sua fase infantil, ela tem a mesma característica. E é importante também falar que esses estudiosos que mapearam o estresse pós-traumático, né, eles definiram, eles escreveram que o estresse pós-traumático ele está no cotidiano, ele se desenvolve no cotidiano, muito mais do que nas situações de guerra, como são estudadas, né? E isso é um fato, né? As pessoas, elas convivem diariamente com situações de dependência química, com situações de violência doméstica, e isso é o cotidiano. Não é tratado, no Brasil isso não é, enfim, não é objeto de grandes estudos e grandes políticas públicas, mas isso é o nosso cotidiano. Nas favelas, em todas as classes isso acontece, e infelizmente, né? E as crianças que são fruto dessa família disfuncional, que vivem esse estado de guerra, são crianças que têm a sua maturidade emocional interrompida. São crianças imaturas, são adultos imaturos emocionalmente, não no sentido de infantis, tá? No sentido da imaturidade emocional, da impossibilidade de um comportamento emocional adulto, autocentrado, né? Uma das características da codependência é incapacidade de autoestima, incapacidade de cuidar de si, incapacidade de se defender, incapacidade de se conhecer, incapacidade de se comportar adequadamente de acordo com a sua idade e circunstâncias. Cada uma dessas coisas ela é imensa em si mesma, mas eu sempre gosto de dar o exemplo da última, que parece simples, né? Incapacidade de se comportar de acordo com a sua idade e circunstâncias. Um exemplo característico disso é o alcoólatra, homem ou mulher, que coloca seus filhos no carro e dirige alcoolizado. Isso é uma incapacidade de se comportar de acordo com a sua idade e circunstâncias. Um pai ou uma mãe não faz isso em hipótese alguma. Ele é responsável pelos seus filhos. Então, sabendo, né, da sua idade e das suas circunstâncias, ou seja, ele é um pai ou uma mãe, ele não coloca a vida dos seus filhos em risco se ele tem maturidade emocional. Se ele está em estado de imaturidade emocional, se ele está dominado pelo seu trauma, ele não age de acordo com a sua idade e circunstâncias, ele não age como um pai adulto ou mãe adulta, ele age como uma criança. Eu vou dirigir porque eu posso, porque eu quero, enfim, porque eu sou capaz, e ele coloca a sua vida em risco e a vida de outros em risco. Isso é um crime? É. E além de ser um crime, é também uma característica da imaturidade emocional. Uma pessoa adulta não faz uma coisa dessa. Pode até querer dirigir alcoolizado, mas não leva outras pessoas, não leva os seus filhos. Incapacidade de se defender, incapacidade de conhecer a si mesmo, essa é uma característica também estrutural da codependência. A criança codependente, em casa, ela está o tempo todo lidando com a sua circunstância externa. Freud, Jung, Winnicott, Bowlby, vários autores colocam claramente essa questão de... claramente, por escrito, gente, isso é fruto de anos e anos de estudo com milhares e milhares de pessoas. A pessoa traumatizada, a criança traumatizada, ela não tem autoconhecimento. Ela desenvolve, de acordo com todos esses autores, ela desenvolve uma estrutura de resposta à realidade. Então, a criança, ela não amadurece e cria uma estrutura própria. Ela cria uma estrutura de defesa diante da realidade. É aquela criança boazinha, bem comportada, estudiosa, enfim, uma série de comportamentos que a criança desenvolve diante de uma situação de guerra muitas vezes superior à capacidade dela de lidar. Então, ela precisa desenvolver o que o Winnicott chama de falso self,
que é o que a gente, muitas vezes, os alcoólicos, né, e os dependentes químicos acham que se conhecem, acham que são como são, quando, na verdade, não. Aquele comportamento, ele é o comportamento que as pessoas desenvolvem, é pura e simplesmente continuação daquela criança traumatizada. Isso é pura e simplesmente assim. A criança traumatizada, ela cresce fisicamente, ela cresce diante do tempo, ela se torna uma pessoa adulta, mas ela continua tendo as mesmas características da criança. Ela continua imatura emocionalmente, ela não amadureceu emocionalmente e espiritualmente. Então, um exemplo meu em relação a isso, eu já era adulta, tinha mais de 30 anos, e eu fui fazer um tratamento numa clínica de pilates com uma fisioterapeuta, e essa fisioterapeuta disse para mim, você não respira. Eu assustei, como assim não respira? A pessoa que não respira morreu. Mas a realidade é exatamente essa, eu não respirava, eu tinha uma respiração curta apenas para manter a sobrevivência, não uma respiração estrutural, capaz, daquela pessoa que tem a capacidade pulmonar desenvolvida adequadamente. Essa psicoterapeuta, ela precisou fazer muito tempo de tratamento comigo, empurrando meu diafragma para baixo, me passando exercício para casa, para que eu treinasse a minha respiração, treinasse a minha capacidade torácica e fosse capaz de respirar normalmente. Ou seja, eu só fui aprender a respirar normalmente depois de adulta, lá pelos 30 anos, após os 30 anos. Até então, provavelmente depois de mais de 40, até essa idade, eu tinha ainda um comportamento físico de uma criança traumatizada. E isso também é uma característica, de vários autores estudam isso, vários autores dizem isso, Freud, Jung, Winnicott, outros, né? Melanie Klein, inúmeros autores. Né? Eu tenho escrito, isso é fruto de estudo e pesquisa, né, o que esses autores escreveram a respeito do trauma infantil. Né? Freud, por exemplo, vamos falar de Freud diretamente, Freud, ele diz que a criança traumatizada, o trauma não desaparece com o passar do tempo. O adulto, ele leva para adulto fisicamente. Ele, na verdade, é uma criança, né, que repete, uma criança traumatizada, que repete compulsivamente a situação de estresse, de trauma, até que ele possa entendê-la e resolvê-la. Então, isso, Freud, um autor, né, que iniciou uma série de processos de estudo da mente humana, Freud, há mais de 100 anos atrás, já disse isso. A criança traumatizada, ela não amadurece e resolve os seus problemas. Ela leva o trauma para a idade adulta, física, e ela continua se comportando dessa forma e repete compulsivamente. Por isso, o título da live é a codependência como a base do vício e da adicção. Porque a pessoa que sofreu esse trauma, ela está repetindo compulsivamente as atitudes até que ela possa olhar e significar aquilo, né? Olhar para aquilo de fora e tirar, né, o seu trauma de dentro e olhar aquilo. Por isso que os grupos terapêuticos funcionam tão bem, os grupos de 12 passos, AA, Alanon, NA, Naranon, eles funcionam muito bem porque as pessoas em grupo, elas fazem os seus depoimentos, elas falam das suas histórias e todos os outros podem se identificar com aquilo que é dito e reconhecer no outro aquilo que ela viveu, ou seja, tirar de dentro aquilo e colocar fora e olhar para aquilo. Uma outra coisa que também é importante e que Jung falou muito, outros autores também, mas Jung principalmente, você tem o falso self, que é aquele comportamento externo, e Jung falou da sombra. A sombra são todos aqueles sentimentos proibidos, raiva, autoestima baixa, né, carência, todos os sentimentos que a criança não pode expressar, porque colocam a vida dela em risco, tudo isso fica internalizado no subconsciente,
numa coisa que Jung chamou de sombra. Então, gente, isso não é uma opinião, isso é um estudo profundo de um grande, né, de um grande profissional, de um grande estudioso da alma humana, né, do subconsciente. Jung, autor do inconsciente coletivo. Então, quando ele diz que as emoções negativas, elas ficam dentro da pessoa, inconscientemente, comandando o comportamento da pessoa. Por isso também é muito fácil perceber que as pessoas, quando estão em uso de substância química, né, os dependentes químicos, os alcoólatras, eles, quando estão intoxicados, eles não têm raciocínio, né? A droga absorve, impede a capacidade de raciocínio, de autocrítica, e, enfim, impede a consciência, né, a consciência cotidiana. O objetivo de usar droga é exatamente esse, né, perder a consciência da realidade, que é insuportável. Então, quando a pessoa está em uso de droga e está sem a consciência, sem o raciocínio, essa pessoa é dominada pela sombra. Então, esse domínio da sombra são aqueles comportamentos todos que nós vemos nos alcoólicos e nos dependentes químicos, que são todos, né, os usuários de crack, eles são todos dominados pela sombra, no sentido de estão todos agindo com os sentimentos que ficaram presos, que estão presos dentro deles e estão comandando o seu comportamento, porque são reprimidos, e aquilo tudo que é reprimido cresce. Então, aquele comportamento é o comportamento que se origina no trauma, que se origina nos sentimentos reprimidos, e são sempre negativos, né? São comportamentos agressivos, destrutivos, violência doméstica. Isso tudo, gente, né, é mapeado. A dependência química, ela é uma doença que é um padrão, por isso é uma doença, pode ser, não é unânime, pode ser considerada uma doença por causa disso. Ela é identificável, ela tem os mesmos padrões, né, são padrões identificáveis, você tem né, uma descrição daquela doença, você tem como mensurar a doença e você tem possibilidade de tratar a doença. Então, a definição de doença, de acordo com a OMS, é mais ou menos essa, tá? E o alcoolismo está dentro, e a dependência química estão dentro das características de doença por causa disso. Porém, há algumas correntes que dizem, né, que tanto dependência química quanto alcoolismo, né, quanto todas as dependências de drogas, elas têm origem na ausência de aprendizado adequado, que é isso que a gente está falando. A criança, ela não aprendeu a amadurecer, ela não aprendeu a se desenvolver emocionalmente, então ela não tem capacidade, ela não tem conhecimento de como agir, ela não tem capacidade, ela não aprendeu, ela não sabe agir adequadamente. Os seus sentimentos, as suas emoções, eles são dominadas por aquilo que ela viveu e teve que reprimir. Ela não aprendeu a colocar para fora, ela não aprendeu a expor os seus sentimentos, lidar com eles, enfim. É a doença da imaturidade emocional. Isso a gente já falou várias vezes. Agora, também vamos mencionar rapidamente que a codependência também é doença física, atua fisicamente, né? Que diga a minha incapacidade de respirar, que levou anos sendo tratada. Ela atua emocionalmente, né? Ou seja, a pessoa é dominada pela sua sombra, e ela atua espiritualmente. Espiritualidade, gente, é a coisa mais sensacional. A espiritualidade é a capacidade de ver, essa definição perfeita. Espiritualidade é a capacidade de ver a vida como ela é. Não com toda essa projeção negativa, não com todo esse viés negativo de raiva, de coisas negativas. Essa é a doença, é a pessoa dominada pela sombra. A realidade como ela é maravilhosa, né? A realidade é maravilhosa. A pessoa, quando vê a realidade exatamente como ela é, a pessoa se deslumbra, porque a realidade implica em amizade, bondade, não só, tá? Mas implica em amizade, bondade, beleza, amor. Todas essas coisas são realidade.
Isso é parte da realidade. E a espiritualidade é a capacidade de olhar a vida como ela é e ver todas essas coisas na vida. A pessoa doente, dominada pela sombra, não vê nada disso porque está dominada pela sombra. Só vê a vida com os olhos dos sentimentos ruins, da raiva, do ressentimento, né, do medo, infelizmente. Porque a realidade existem todos esses sentimentos na realidade, sim, mas existe toda a contrapartida, a admiração, beleza, amizade, amor, veneração, reverência, todas essas coisas são parte da realidade. E a gente, quando está doente, a gente não vê essas coisas. A gente não olha com olhos de ver a realidade, a vida como ela é. Então, a pessoa que é codependente, né, que viveu trauma na infância, ela não olha a vida como a vida é. Ela olha a vida dominada pela sombra. Né? Ela age de acordo com aqueles sentimentos que estão reprimidos, ela age, vê, de acordo com aqueles sentimentos negativos que foram reprimidos por sobrevivência. E aí, como que a gente lida com isso? Né? Algumas pessoas dizem que a gente só consegue modificar isso através da dor extrema. Né? A dor leva as pessoas a procurarem ajuda. No geral, é exatamente isso que acontece. O alcoólatra, por exemplo, ele destrói a si e a sua família até perder família, saúde, trabalho, condição financeira, patrimônio. A pessoa pode, inclusive, terminar na rua, né? Bebendo na rua como um mendigo. Essa é uma característica do domínio dos sentimentos negativos, falta de autoestima, falta de capacidade de autocuidado, falta de autoconhecimento. Uma pessoa que se conhece não fará isso consigo mesmo. Essa pessoa não sabe se cuidar, não sabe se proteger, não sabe se relacionar, não sabe se estimar. E como não sabe nenhuma dessas coisas, não tem capacidade de nenhuma dessas coisas, e é dominada pela sombra, ela vai se autodestruindo até, se não procurar ajuda, ou se não encontrar um caminho de saída disso, ela vai se autodestruindo até a morte. Existem pessoas que se matam, existem pessoas que morrem de tanto beber ou de tanto usar, tem overdose, tem pessoas que matam outras pessoas, que dirigem alcoolizadas e matam outras pessoas, né, batem com carro, atropelam pessoas, enfim. A doença ela é extensa, dolorosa, destrutiva, e a capacidade de sair dela, apesar de dizerem que é só através do sofrimento, eu prefiro acreditar que é através do amor, né? É através da dor que você sente, porque você ama, porque você tem amor aos seus familiares, porque você tem pessoas que você não quer que sofram, e quando você vê essas pessoas sofrerem por causa da sua destrutividade, você para com isso. Né? E mais ainda, né, aquelas pessoas que convivem com alguém em estado de dependência química, as pessoas que convivem com alcoólatra ou com um adicto, com adicto de substância química, né? O álcool também é uma droga, mas não é considerado uma substância química, né? Então, apesar de ser. Então, as pessoas que convivem com esses dependentes químicos são pessoas que só sabem traumatizadas, codependentes, né, e que não têm capacidade, não têm conhecimento, não têm habilidade, não têm maturidade de lidar com outra forma com outro tipo de pessoa. Elas não têm habilidade relacional, elas não são capazes de se relacionar. Eu não era capaz de me relacionar. Eu não sabia falar normalmente, me relacionar normalmente com pessoas da minha família, com pessoas do meu trabalho, com um companheiro ou cônjuge. Eu não sabia me relacionar com ninguém. Né? Eu não tinha capacidade relacional. Eu não tinha autoconhecimento, eu não tinha capacidade relacional, e eu não tinha maturidade
para lidar com praticamente nada. E não tinha autoconhecimento, apesar de anos de terapia, eu não tinha também o autoconhecimento, porque eu não tinha alcançado a razão de tudo isso. Né? A adicção, a compulsão, a codependência, que é a razão de tudo isso, né? A razão de todo esse desenvolvimento. Então, quando eu entrei em recuperação, graças a Deus, graças ao poder superior, eu pude olhar nas reuniões de AIDS lá, eu pude encontrar os meus semelhantes e olhar para eles e começar a me conhecer mais e entender mais da minha doença e desenvolver uma recuperação, uma capacidade de, enfim, de amadurecimento que às vezes anos de terapia não foram capazes de me dar. Então, eu acredito que o amor, muito mais do que a dor, é o que leva as pessoas a procurar ajuda, a poder, em alguma hora, olhar a vida como ela é, né? Encontrar a sua espiritualidade e olhar a vida como ela é. Isso parece até um vídeo de autoajuda, mas não é, gente. Isso é experiência, são 90 anos de Alcoólicos Anônimos falando sobre poder superior, botando pessoas juntas para falarem das suas experiências e umas ouvirem as outras. Né? Isso funciona há 90 anos. Né? E o poder superior é uma coisa que... Né, existe uma coisa no AA, e no Al-Anon, e em outras irmandades de 12 passos, chamada oração da serenidade. Ela é conhecida no mundo inteiro. Né? Senhor, Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras, para distinguir a diferença. Tem algumas poucas variações, mas essa oração, que é dita como uma oração, não sei se é, mas é dita como se fosse uma oração, ela é ela é um marco de espiritualidade. Né? A oração é um marco de espiritualidade, é uma parte dos 12 passos. Ela está implícita nos 12 passos. A espiritualidade está dentro dos 12 passos, ela é dita num passo especificamente sobre meditar e orar. Entregar a sua vontade a Deus é o terceiro, né? Na verdade, é o segundo passo. Reconhecer que existe um poder superior capaz de trazer a sua sanidade, devolver a sua sanidade. É o segundo passo. O primeiro passo é admitir que éramos impotentes perante o álcool, a droga, a substância, e tínhamos perdido o controle da nossa vida. O segundo passo é admitir que existe um poder superior capaz de nos devolver a sanidade. É o segundo passo. Passo número 2, né? É o que a gente chama de pedir ajuda, né? Considerar o grupo como seu poder superior, não precisa ser Deus. O segundo passo já é um passo em que existe uma espiritualidade, já é um passo em que a gente já pode se aproximar do outro, começar a praticar, olhar a vida como ela é. Tem um professor que diz, né? A espiritualidade, tudo começa na espiritualidade e se não é resolvido na espiritualidade, vai para o lado emocional, e se não é resolvido no emocional, acaba no físico. E o oposto também é verdade. Você pode estar adoecida fisicamente, se você se tratar adequadamente, você vai melhorar o seu lado emocional, e se você melhorar o seu lado emocional, você, em alguma hora, vai chegar à espiritualidade, consertar a espiritualidade. E é isso que eu queria dizer para vocês, gente. Tem mais sobre isso no link da bio do meu Instagram, @recuperação do alcoolismo. Quem for lá vai encontrar um e-book sobre codependência, de gratuito, é só baixar e ler, né, e ver como é que é, aprender a entender a codependência. E existe a possibilidade de um curso, de uma mentoria, né, para quem quiser conhecer mais sobre essa estrutura que leva à adicção, por que nós somos como somos, né, o que significa ser o codependente, viciado, dependente químico,
alcoólatra, por que, de onde veio isso e como lidar com isso. O máximo que eu posso fazer é passar o meu conhecimento, essa é a minha obrigação, levar a mensagem. É o que eu estou fazendo aqui agora, desejo que vocês aproveitem, né, que seja bom o conhecimento que eu trouxe, que seja bom, e nos vemos quinta-feira da semana que vem de novo. Um beijo, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, né? Tomara que seja muito importante e muito útil para vocês.